Primeiramente, bom dia a todos, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, na qual cumprimento todas as autoridades presentes, agradeço a Vossa Excelência, a todos os presentes aqui, e declaro aberto o quarto painel desse primeiro Congresso de Inovação e Inteligência Artificial do Judiciário. Temos como palestrantes hoje a doutora Laura Porto, e o nosso colega magistrado Ferdinando Cerejo de Souza. Eu, primeiramente, que gostaria de agradecer aqui a doutora Laura Porto, que as nossas palestras aqui serão sobre o uso responsável e ético da inteligência artificial no judiciário. O Tribunal do Paraná foi um dos pioneiros no uso da Lei de Proteção de Dados, com o desembargador Keppen, inclusive com a visita da doutora Laura e o ministro Salomão, por uma ocasião de uma inspeção do CNJ, que nos sugeriram que naquela época já desenvolveríamos com o doutor Léo Fogaça aqui a jurisprudência GPT, já estávamos projetando as emendas com o uso de inteligência artificial. E fomos orientados aí, essa base de dados do Paraná foi feita todas com a doutora Laura e o CNJ, por isso que não tivemos nenhum problema com relação a essa matéria e seguimos de vento em popa. Então, sem mais delongas, eu passo a ler ao currículo da doutora Laura, que vai abrir a nossa palestra de hoje, né? Doutora Laura Porto, advogada, especialista em Direito Digital, Proteção de Dados em Direito Notarial e Registral, membro do GT de Inteligência Artificial no Poder Judiciário do CNJ, membro da Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil de 2022 e relatora da Subseção de Direito Digital, DPO certificada internacionalmente pela ICSIM, professora pós-graduada, OAB e Escola Nacional de Magistratura, mestranda pelo IDP e consultora em matéria de tecnologia e privacidade. Então, tenho a honra de passar a palavra à nossa primeira palestrante, doutora Laura Porto. Por favor, doutora. Posso falar em pé? Eu sou hiperativa, não consigo. Onde está o passador? Está aqui? Tá ótimo, obrigada. Bom dia, boa tarde já a todos e a todas que estão aqui. Que alegria, que honra enorme falar para o pessoal do Tribunal do Paraná, um tribunal que eu tenho um afeto tão grande. Agradecer ao presidente pelo convite, também ao Naor, que é uma pessoa, um profissional de excelência. Quero, inclusive, publicamente parabenizar o tribunal e, mais especificamente, o Ateliê de Tecnologia, que, como o desembargador comentou, eu estive lá no início do ano passado e me foi apresentado o trabalho que o Ateliê de Tecnologia do Tribunal do Paraná estava realizando, coordenado pelo Naor e pelo Fogaça, que também é um profissional de excelência que o CNJ acabou de ganhar, né, muitos pontos por ter esse profissional lá trabalhando para melhorar ainda mais o judiciário. E eu vi ali realmente um pioneirismo do Tribunal de Justiça do Paraná frente às novas tecnologias, frente à proteção de dados, frente ao desenvolvimento e à melhora do tribunal e da magistratura brasileira. Então, eu quero parabenizar publicamente pelo trabalho que foi feito e aproveitar e dizer da minha alegria de ter aqui me assistindo uma das pessoas, um dos magistrados que eu mais admiro, que é o desembargador Fábio Dalla Vecchia. Que honra enorme tê-lo aqui na primeira fileira me assistindo, junto com a sua esposa, que também é uma referência na área notarial e registral. Quem sabe, né, que eu sempre trabalhei muito na área notarial e registral, inclusive do CNJ, a doutora Mônica, que é esposa do desembargador Fábio, é uma referência na área, então uma honra tê-los aqui, muito, muito obrigada. E, bom, vamos falar hoje do uso ético da inteligência artificial. Tanto já foi falado, né, nesses 2 dias excelentes de evento. Nós tivemos muitos profissionais maravilhosos, muitas palestras extremamente produtivas, os painéis que foram feitos à tarde com a parte técnica extremamente relevante. Então, eu vou aqui reiterar alguns pontos que já foram ditos e falar um pouquinho sobre a inteligência artificial aplicada aos senhores dentro do Poder Judiciário. Como foi dito, eu faço parte do GT do CNJ também, da nova resolução, da atualização da resolução 332 para o Poder Judiciário, junto com a Natasha Brilhante, que estava aqui no painel anterior, o conselheiro Bandeira, diversos outros profissionais.
E lá nós discutimos muitas questões, e principalmente questões sobre a aplicação ética da inteligência artificial para os magistrados e para o Poder Judiciário como um todo. Então, eu vou começar com essa notícia que saiu antes de ontem, que eu não sei quem viu, quem não viu, que mostra um dos usos da inteligência artificial. Então, golpistas usaram a inteligência artificial em uma mulher se passando pelo Brad Pitt, e ela gastou cerca de 5,2 milhões achando que estava namorando com o próprio Brad Pitt. E aí eu sempre falo, primeiro, a autoestima da mulher estava impecável naquele dia, eu gostaria de estar com a autoestima igual a dessa senhora, porque ela realmente achou que ela estava namorando com o Brad Pitt, e as fotos criadas, as imagens criadas pela inteligência artificial são bizarras, assim, com todo respeito, mas pode acontecer. Ontem, eu não deu nem tempo de atualizar, porque saiu ontem à noite, uma notícia que uma mulher ela criou um amante fake no ChatGPT e ela acabou se apaixonando pelo amante que ela criou. E a gente vai entender o porquê que esse amante ele é tão sedutor, o que aconteceu para essa mulher de fato se apaixonar. Uma outra notícia também sobre inteligência artificial, no ano passado, um grupo de golpistas, ou na verdade poderia ser um só, criaram uma reunião falsa com inteligência artificial, simulando que aquela reunião estava acontecendo na sede da empresa, e um dos funcionários transferiu 129 milhões para criminosos que estavam utilizando inteligência artificial e usando a imagem, o chamado deepfake, a imagem do CEO da empresa e de outras pessoas do setor administrativo, ordenando que ele fizesse aquela transferência. E foi então que, após a transferência, ele descobriu que aquilo tudo foi criado por inteligência artificial e ele estava numa sala falsa criada com deepfake, que é a inteligência artificial. E aí a gente fica com esse pensamento, meu Deus, a inteligência artificial, ela vem então para acabar com a nossa vida. O mundo pós-apocalíptico, né, com a inteligência artificial e com as tecnologias. Não, não é esse o fato, né? Nós, como todos os senhores já viram aqui, podemos ter milhões de formas de utilizar a inteligência artificial. Automatização de tarefas, o uso na medicina está sendo extremamente relevante, inclusive com o uso das neurotecnologias. Não sei quem dos senhores aqui já ouviu falar sobre os neurodireitos, inclusive foi um dos pontos que brigamos lá na reforma do Código Civil para incluir os neurodireitos dentro dessa reforma, e o ministro Salomão, eles cortaram no primeiro momento, quando eu coloquei os neurodireitos, e aí eu briguei com o Flávio Tartucci e a Rosa Nery, que são os relatores gerais, com o ministro Salomão, falei, não, isso tem que estar no nosso Código Civil, não podemos nascer um código com direito digital sem falar de neurodireitos, e aí o ministro Salomão se convenceu, ele falou, tá bom, Laura, vamos colocar, então, os neurodireitos, mas você que vai lá explicar para os deputados, para os senadores, o que é isso daí, para ver se eles vão aprovar ou não. Então, estamos agora com essa incumbência de convencer a todos que os neurodireitos são muito importantes. E são tecnologias utilizadas no cérebro, utilizando a inteligência artificial, ainda num maior ponto, que está curando diversas doenças, várias experimentações. Não sei quem dos senhores já ouviu falar de um tal senhor chamado Elon Musk, talvez alguns dos senhores conheçam. Ele tem uma empresa só para dessa implementação de chips no cérebro e, bom, como tudo, traz diversas questões sobre ética e responsabilidade. Identificação de fraudes bancárias, personalização de experiências, enfim, o uso da inteligência artificial, ele é infindável. E eu gosto de dizer que a inteligência artificial, ela é neutra. Você pode dar um bom uso ou um mau uso, e aqui, da mesma forma, isso vai ficar na mão dos senhores. Como dar um bom uso para a inteligência artificial que vai chegar na mão de cada um de vocês aqui. Porque é isso, você pode usar de uma forma ruim ou de uma forma boa, mas, no final das contas, ela é neutra. Então, no contexto do judiciário atual, nós, no último Justiça em Números que tivemos em 2024, na verdade, eu não sei se já teve um mais recente, esse é de maio, nós temos um judiciário com 84 milhões de processos. É um número, no mínimo, alarmante, 84 milhões, que está na mão de cada um dos senhores aqui, com a responsabilidade de realizar diversos atos em cada um desses processos. Será que estamos com o judiciário extremamente sobrecarregado? E aí vem justamente a utilização da inteligência artificial ser uma questão de extrema necessidade dentro do poder judiciário. E eu sempre falo, eu amo essa frase de Heráclito, que ele diz que nada é permanente, exceto a mudança.
Não adianta mais nós pensarmos que isso é algo distante de nós, que a tecnologia não vai afetar nossas vidas. Eu entendo que tem pessoas mais velhas que não têm sequer uma maleabilidade com a internet, com a computação, com a rede mundial de computadores, e de repente está se deparando com, por exemplo, um primeiro congresso de inteligência artificial no judiciário. E eu entendo que é duro. Eu entendo que não é algo fácil, eu entendo que é uma mudança cultural muito grande, mas é algo que nós temos que aceitar que está aqui, está acontecendo agora, e que nós temos que utilizar da melhor forma possível para que a gente, de fato, se utilize disso para trazer uma propulsão maior para o trabalho e deixar com que os magistrados lidem com o que realmente importa, olhem o que realmente importa no processo, e não questões, por exemplo, de coordenação de processos, organização, questões manuais que podem ser feitos por uma inteligência artificial. Então, só para que os senhores tenham uma noção de um número, o ChatGPT, quem já usou o ChatGPT aqui? Alguém já usou o ChatGPT? Nós fizemos, né, nesse GT do CNJ um estudo para saber quantos dos juízes já estavam, os magistrados e a assessoria estavam utilizando inteligência artificial generativa, e o número foi mais de 80% daquela pesquisa em específico. Então, é um número realmente muito alto. O ChatGPT é o mais famoso, podemos dizer, hoje, de IA generativa, e que, para que os senhores tenham uma ideia, o ChatGPT ele chegou em 100 milhões de usuários em apenas 2 meses que ele estava no ar. E aí eu coloquei aqui uma comparação do Instagram, imagino que os senhores conheçam o Instagram, usem o WhatsApp, que é um aplicativo de mensageria, que demorou 2 anos, o outro 3 para chegar em 100 milhões. O ChatGPT demorou 2 meses. Então, é impossível negar a importância desse tipo de tecnologia e a sua utilização dentro do nosso dia a dia. Bom, eu acho que essa parte a gente já pode até pular, de quais são os benefícios da inteligência artificial hoje dentro do Poder Judiciário, porque nós tivemos muitos painéis que falaram exatamente sobre esse ponto. Nós temos diversas utilizações práticas, diversas utilizações extremamente necessárias para ajudar no dia a dia dos senhores. Então, principalmente pensando nas funções automatizadas que a inteligência artificial pode trazer para melhorar a vida de todo mundo que está aqui. Então, nós temos ferramentas de triagem automatizada, nós temos análise preditiva, transcrição de áudio, detecção de padrão decisório, anonimização de documentos, são infindáveis as atuações que podem ser feitas com uma inteligência artificial. E essa parte aqui toda eu não estou tirando da minha cabeça. Isso tudo está dentro da nossa nova minuta de atualização da Resolução 332 do CNJ, onde nós trouxemos ali, no final, 2 anexos, onde tem quais são os usos de baixo risco e alto risco da inteligência artificial dentro dos tribunais e pelos magistrados e servidores como um todo. Então, ali tem milhões de opções do que pode ser feito, e eu sempre brinco que com a tecnologia, principalmente inteligência artificial, o céu é o limite. Por quê? Porque a gente podemos estar aqui agora e estar acontecendo alguma coisa, alguma atualização, e quem trabalha com o mundo digital sabe que é assim, você acorda um dia ou no outro, você já está desatualizado, você já precisa entender o que está acontecendo. A própria generativa surgiu há um tempo, mas, por exemplo, o ChatGPT saiu do dia para a noite para a população, então ninguém sabia o que era aquilo, o que estava acontecendo. O próprio projeto de lei de inteligência artificial, que foi aprovado no Congresso agora, esperando a sanção, ele já está aprovado, tá? Esperando só a sanção presidencial. Ele, num primeiro momento, uma minuta, ele não trazia esse tipo de IA, então se ele tivesse sido aprovado à época, ele já estaria, né, desatualizado, mas essa é a tecnologia, a gente não pode esperar ela se consolidar para lidar com ela, porque ela está em constante evolução, assim como nós. Nós temos que evoluir e aprender junto com ela, com o barco andando, nós temos que ali entender o que está justamente acontecendo. E dentro de toda essa tecnologia, nós temos vários riscos e dilemas éticos.
como tudo, né? Como eu mostrei ali para os senhores, um bom uso da tecnologia, um mau uso da tecnologia. Sim, ela pode ser aplicada para usar golpes, ela pode criar um deepfake com o rostinho de cada um dos que estão aqui e criar uma imagem sua fazendo qualquer tipo de atrocidade, e até que se prove que aquilo é uma imagem criada por inteligência artificial, nós vamos passar por tudo isso. E cada vez mais. Então, hoje, os maiores golpes e os maiores crimes, as pessoas não precisam mais sair de casa com uma arma na mão para tentar algo ali na rua, não. Os hackers, as pessoas que estão ali no ápice da tecnologia, elas conseguem fazer isso dentro de suas casas. Então, nós teremos cada vez mais riscos e, por conta disso, justamente, atualizamos o Código Civil, colocamos um livro novo só de direito digital para incluir todos esses pontos. E dentre vários riscos éticos que nós temos no uso das tecnologias, esse ponto aqui, um viés algoritmo e justiça, é um ponto muito grande. Eu vi durante esses dias aqui nos painéis isso ser falado com muita constância, mas eu queria explicar para os senhores o porquê que isso é tão importante. O viés do algoritmo é relevante, é perigoso, mas por que isso é tão perigoso? O que acontece, que é o que eu quero que se ficar essa informação para os senhores aqui, para mim eu já estou mais do que satisfeita. A inteligência artificial chamada de generativa, que é a que nós estamos utilizando com mais afinco, que é essa que traz textos, que é essa que o ChatGPT utiliza, por exemplo, ela aprende com as informações que vocês colocam ali dentro. Então, quanto mais informação e quanto mais dados eu alimento no meu ChatGPT ou na minha IA generativa, é com essas informações que eu estou ensinando o chat, ou ensinando esse IA, como ela tem que me responder. Por isso que a senhora da notícia de ontem se apaixonou pelo amante digital dela. Porque ela colocou ali no chat dela tudo que ela queria num bom amante. E o que o chat fazia? Aprendia com cada informação e começou a responder ela exatamente como ela queria. É utopia, né? Já vai nascer uma mente exata que fale o que eu quero, a hora que eu quero. E assim o chat vai aprendendo com o nosso gosto, como a gente gosta de falar, quais as informações, se eu gosto mais de rosa do que de azul. Ele aprende e ele vai trazendo essas respostas. Então, somos nós que colocamos essa informação ali e, com isso, o chat vai aprendendo. A inteligência artificial não tem nada de inteligente. Somos nós que colocamos as informações ali. E o que acontece? A partir do momento, o que é um viés? Tanto foi falado aqui, tem viés algoritmo. O que é um viés? O viés é uma falha ali. É um problema encontrado. Por quê? Se eu sou uma pessoa homofóbica, preconceituosa de alguma forma, de qualquer tipo, raça, cor, qualquer coisa que seja, e eu dou um input, eu coloco essas informações dentro da minha inteligência artificial, ela vai me responder com o que eu estou colocando. Então, por isso que foi dito aqui no painel anterior que a inteligência artificial não é preconceituosa. Não, por quê? Porque quem está colocando essa informação sou eu. E da mesma forma que existem pessoas, seres humanos preconceituosos, também vai existir a inteligência artificial preconceituosa, porque ela vai pegar esse viés, esse errinho que eu tenho ali, moral, e vai colocar como input na inteligência artificial e vai trazer essas respostas para mim. Por isso que esse é um risco extremamente elevado da inteligência artificial, que é um risco advindo da população, da sociedade. Eu sempre brinco que eu não gosto de falar mal dos filhos do Senhor, mas desculpe Deus falar mal dos seus filhos, porém nós temos muitos vieses no nosso dia a dia, pode ser por formação ou qualquer coisa que seja, e isso vai ser colocado dentro daquela tecnologia e a resposta virá. Inclusive, tem um caso super emblemático que aconteceu nos Estados Unidos, chamado Compass, que foi uma inteligência artificial utilizada nos Estados Unidos na área criminal, onde essa inteligência artificial fazia o cálculo ali, fazia uma métrica de quem possivelmente poderia ser um reincidente, para ver se liberava, se não liberava, aumentava a pena, diminuía a pena. E foi descoberto, depois de muito tempo, que esta inteligência artificial, chamada Compass, esse é um caso super famoso, ele tinha uma propensão à reincidência para réus negros. Então, já descobriram que ali tinha um viés muito grande. E essa é uma das problemáticas maiores dessa utilização desenfreada e sem ver ali o que está sendo colocado, o que está sendo feito. E como resolver esse tipo de viés? Governança.
que foi o que foi dito aqui várias vezes, né, no painel anterior, eu nem vou entrar nesse ponto, a caixa preta dos algoritmos, que nós chamamos, né? Você tem que ter governança em tudo que é feito e, principalmente, auditabilidade nos sistemas. Porque a partir do momento que você descobre um viés, descobre um problema, descobre que naquela sentença ou naquela minuta saiu algo enviesado, de onde veio? Então, nós temos que ter toda a métrica ali do algoritmo, do que foi feito, com governança e com auditabilidade, para descobrir onde está um possível erro, para que aquilo seja corrigido. Então, sem essa governança e padronização, auditabilidade, nós teremos grandes problemas no judiciário. E isso está sendo feito, então, assim, não é uma crítica, é apenas um alerta, como que foi feito aqui no painel anterior. E outro ponto de extrema relevância é aqui a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o que o desembargador Naor comentou no início, que quando eu estive no ateliê de inovação do tribunal, eles me apresentaram aquele projeto maravilhoso que estava funcionando super bem, extremamente disruptivo, o primeiro que saiu de um tribunal, magnífico projeto, e aí eu me trouxe essa preocupação com a privacidade e proteção de dados, que é um dos temas que eu mais trabalho, acho que hoje. E isso foi corrigido, e hoje até estava conversando tanto com o Fogaça como com o desembargador Naor, eles me trouxeram como o sistema produzido pelo Tribunal do Paraná é um dos mais seguros, porque eles se preocuparam com isso desde a concepção daquele sistema, do que estava sendo feito. E por quê? O que acontece que esse é o segundo alerta super importante que eu quero deixar aqui para os senhores. A partir do momento que os senhores se utilizam vou falar de novo o ChatGPT. Por que eu estou falando só do ChatGPT? Eu não trabalho para o ChatGPT, infelizmente. Não temos cupom, não vou ganhar nada vendendo o ChatGPT. Porém, ele é o mais utilizado, ele é o mais popular. Então, se alguém falar, você utiliza alguma inteligência artificial generativa, acho que 90% das pessoas devem utilizar só o ChatGPT, tem o Claude também, mas o mais utilizado popularmente pelo cidadão é o ChatGPT, porque ele é de fácil acesso. E o que acontece? Eu acabei de dizer para os senhores como funciona uma IA generativa. A IA generativa, ela funciona colocando informações ali dentro. A partir do momento que você põe informações, você está treinando aquele algoritmo para te trazer as informações essenciais ali para o seu dia a dia. A partir do momento que nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados e um dever de privacidade com os dados, principalmente dados sigilosos e sensíveis, os dados que estão nos tribunais hoje são de extrema sensibilidade, assim como das serventias extrajudiciais, que são os maiores repositórios de dados pessoais que nós temos no Brasil. Quantos dados sigilosos e sensíveis passam na mão dos senhores todos os dias? O que nós começamos a visualizar foi que muitos dos magistrados, servidores e qualquer pessoa da população, um advogado, estava fazendo era simplesmente pegando toda a informação de um processo, jogando no ChatGPT e pedindo uma minuta, pedindo um resumo, pedindo uma transcrição. E quando você coloca o processo inteiro ali dentro do chat, o que acontece? Você está compartilhando com aquela empresa e com aquele sistema todas aquelas informações sensíveis e sigilosas. Por isso que é tão perigoso colocar informações dentro de uma IA generativa que seja pública, né? Tem uma versão paga que você pode colocar ali para não compartilhar, porém, mesmo assim, eu, tratando da utopia da proteção de dados, eu não indico. Então, quando for utilizar uma inteligência artificial generativa que não for a do tribunal, que não for uma legitimada, que não for uma IA assinada ali, de fato com uma privacidade robusta, o ChatGPT que os senhores usam em casa, não coloquem dados sensíveis e sigilosos dos processos, porque isso é muito perigoso. Vocês estão vazando dados, sabe-se lá para quem. Eu sempre brinco quando a gente faz implementação de LGPD, vai verificar a privacidade. Eu uso esse sistema. Onde está esse sistema? Não sei, vamos verificar. Está na Mongólia o servidor. A legislação da Mongólia. Como que é a legislação de privacidade da Mongólia? O que eles estão fazendo com os dados? Eles estão vendendo para alguém? Eles estão se utilizando disso? Eles estão mandando isso para a Meta e a Meta está vendendo produtos direcionados para você com dados sensíveis de um tribunal? Não sei.
Então, o risco da privacidade eu elenco como um dos maiores. Então, se os senhores saírem daqui já entendendo que a IA generativa aprende com o que vocês estão colocando e o que é colocado ali dentro é muito perigoso, então tem que prestar atenção com sigilo e privacidade, para mim já está mais do que resolvido. Desumanização da justiça. Esse é um ponto que também foi muito falado aqui, que é a utilização da IA para realizar atos que caberiam especificamente ao juiz. O juiz jamais será substituído. Então, nós temos muito esse medo, né? A IA vai trazer muita alteração? Vai. A tecnologia, a inteligência artificial, vai extinguir com muitos empregos? Com certeza. Porém, um juiz não pode ser substituído. O juiz pode ser substituído numa automação de um processo, num resumo, numa anonimização. Agora, o juiz, o magistrado, é essencial para que todo o sistema continue fluindo, porque nós precisamos da valoração humana naquele processo. Logo, um dos fins proibidos da utilização da IA é justamente tanto valorar provas, como trazer a sentença, como trazer toda a valoração daquilo, do que está sendo visto ali no processo, precisa da humanização, digamos assim, da pessoa natural, com a sua valoração ali, para trazer tudo que é necessário dentro do processo e trazer uma sentença justa. Então, o juiz não pode, de forma alguma, ser substituído. E, para finalizar, eu sei que já acabou o meu tempo aqui, mas deixaram eu falar um pouquinho mais, antes que me expulsem do palco, a necessidade da supervisão humana. Esse é um dos pontos primordiais, como eu acabei de falar aqui para os senhores. Tem um viés, tem qualquer tipo de situação que está ocorrendo dentro de uma aplicação de inteligência artificial. É necessária a supervisão humana. Todos os sistemas têm que ser permitido que a supervisão humana seja feita para trazer essa legitimidade a todo o processo e justamente no mesmo sentido, como eu acabei de dizer, ou não está indo, a não substituição da pessoa natural, principalmente do magistrado. Garantia de direitos fundamentais, eu acho que isso já ficou óbvio, né, na fala. Precisamos tomar esse cuidado de sempre garantir que todos os processos, os procedimentos realizados, principalmente com IA, mantenham sempre um dos pilares mais importantes da nossa Constituição, que é a garantia de direitos fundamentais, que isso não pode ser suprido, obviamente, com uma inteligência artificial. Transparência e controle do usuário, já falei sobre isso. E agora, de verdade, para finalizar, para mim, um dos pilares mais relevantes para trazer tudo isso que eu falei para os senhores da importância do risco é o treinamento. Educação e conscientização digital. Muitos dos senhores, imagino que tenham ouvido vários termos, várias questões pela primeira vez na vida aqui nesse congresso, que mais uma vez eu parabenizo pela realização, porque é um tema muito novo. Ninguém ainda está acostumado, ninguém ainda utilizou muitos sistemas, ninguém sabe o que é um viés, ninguém entende de tecnologia e os senhores não são obrigados a entender. Os senhores têm um papel mais do que fundamental nessa sociedade e esse papel não é entender sobre tecnologia. Então, para que nós tenhamos todo um sistema robusto e estruturado, a conscientização, treinamentos e educação digital é um dos pilares mais relevantes hoje para que todo o sistema continue fluindo com ética. Inclusive, nós colocamos na resolução, não sei se isso foi falado pelo conselheiro Bandeira ou por alguém, o treinamento, os cursos obrigatórios para os magistrados, tanto pela ENAM como pela outra escola da magistratura que eu esqueci. Esqueci qual foi que colocamos ali na minuta, mas treinamentos periódicos obrigatórios, porque, como eu disse, você fez o treinamento hoje, daqui a 2 meses já tem novidade, infelizmente. Esse é um fato. E os senhores têm que aprender como utilizar de forma ética aquele sistema que está ali na mão de todos vocês. Implementação de padrões éticos, já falei. Colaboração interdisciplinar, então não tem como o jurídico fazer tudo sozinho, o TI fazer tudo sozinho, todos têm que trabalhar em conjunto para que nós tenhamos um sistema cada vez melhor e estruturado. Bom, fomentação de cultura de justiça e ética, acho que já falei também sobre isso, e aqui eu finalizo passando do tempo e agradeço muito os senhores. Obrigada. Falei muito. Não, falou bem, falou bem.
Agradeço sobremaneira a doutora Laura pela brilhante palestra. Na realidade, temos muito pouco contato ainda com a inteligência artificial. É uma preocupação muito grande do Tribunal do Paraná, principalmente na gestão do desembargador Keppen, o uso ético e racional, porque realmente temos muito pouca maturidade para lidar com isso. Quando realizamos essa ferramenta da jurisprudência GPT, que agilizou sobremaneira nosso trabalho, eu atuava na 17ª Câmara Civil e alguma correlação com a Câmara que eu atuo agora, que é a 13ª Câmara Civil. Claro que 3 anos após mudar os entendimentos, até a legislação mudou, eu teria que fazer uma pesquisa para não ficar desatualizado, julgando numa Câmara de um modo e em outra Câmara de outro modo. E eu demoraria 10 dias para fazer esse confronto com os meus julgados anteriores, os atuais, e essa nossa jurisprudência GPT fez isso para mim em 30 segundos. Então, veja como atualiza. E o ministro Salomão e a doutora Lara foram muito importantes para nós. O doutor Léo Fogaça e o doutor Tegão estão aqui, testemunham, para a implantação realmente do uso ético e confiável, porque os dados das partes não podem passar, os dados físicos, as emoções que acontecem num processo não podem ficar em poder de empresas. Nós trabalhamos com custo zero, não foi dito isso até agora, foram simplesmente com parcerias. Então, agradeço a todas as empresas que nos proporcionaram isso. O Tribunal de Justiça, com a modernização e a revitalização do ateliê de inovação através do desembargador Keppen, fez com custo zero, com 10 funcionários, um desembargador supervisor para atrapalhar, que sou eu, e as parcerias aí que realmente não nos custaram nada. Outro aspecto importante, realmente foi ressaltado pela doutora Laura, que é realmente a inteligência artificial é alimentada. Podemos alimentá-la para o bem ou para o mal, inclusive no judiciário, nas próprias decisões. Eu fui vítima do Leonardo e do Tegão, quando no nosso robô de inteligência artificial que realiza emendas, eu fiz um acórdão extenso para que a emenda realmente pudesse ter muitos dados. Um advogado chegou para mim e falou: desembargador, há uma obscuridade aqui que eu vi, que eu não li seu acordo, mas eu li sua emenda, fui conferir com o acordo. Eu quis fazer tão completo que deixei obscuro, mas a minha emenda apontou. E eu tive que realmente julgar procedente o embargo de declaração. Então, vejo como é importante a alimentação. Então, fazendo isso, vamos passar a inteligência artificial aqui, dado o meu grande grau de esquecimento para avisos. O ChatGPT mandou me avisar que a organização do evento solicita que, ao final do painel, todos permaneçam no auditório para recados importantes sobre o jantar de hoje. Né? Então, sem mais delongas, aqui vamos passar a palavra aqui ao doutor Ferdinando Cerejo de Souza, que é juiz de direito titular da comarca da Ilha de São Luís e membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. É mestre em Direito e Poder Judiciário pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, INFAM, com especialização em Direito Constitucional, Ciências Criminais e MBA em Gestão de Projetos de Software. Atualmente, coordena a Secretaria Única Digital da Fazenda Pública da Comarca da Ilha de São Luís, e Laboratório de Inovação do TRE Maranhão, com uma trajetória marcada por contribuições na área de inovação. Foi fundador e coordenador do DELAB, é isso? Atuada Lab, Laboratório de Inovação do TJ Maranhão. Integra a diretoria de informática da Associação dos Magistrados do Maranhão e atua como professor em diversas escolas da magistratura e programas de especialização pelo país. Então, sem mais delongas, tenho a honra de passar a palavra ao nosso colega magistrado. Por favor, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Oi, eu peço licença para falar de pé também. Obrigado. Primeiramente, agradecer demais o convite de estar aqui, de volta ao Paraná. Muito bom estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto muito. Meu nome é Ferdinando Cerejo, eu cumprimento a plateia, cumprimento a todos, parabenizo a organização do evento, está um espetáculo, está muito bem organizado, fomos muito bem acolhidos por todos. Cumprimento a plateia na pessoa do desembargador Gonçalo, presidente do TRE, do qual faço parte. E estou aqui Eu quero adiantar que eu discordo de boa parte do que foi dito. Então, vai ser um debate interessante.
e eu irei jogar aqui algumas pílulas para fomentar esse debate. Sou um juiz que usa IA no meu gabinete no TRE. O servidor, o Fábio, levanta a mão, Fábio. Fábio está ali, é o chefe do meu gabinete de TRE, apresentou uma iniciativa ontem, foi o primeiro gabinete de TRE a usar IA para fazer emendas, e eu fui o primeiro desembargador eleitoral, assim que se chama lá tecnicamente, para usar Visual Law durante a votação em segundo grau, que é uma experiência bem interessante, desembargador, que facilita votos que são factualmente complexos, para explicar para toda a população e para os colegas. E eu gosto muito disso, sou da inovação. Quem conhece aí o Toda Lab, levanta a mão. Toda Lab, isso, beleza. Fui o fundador do Toda Lab, que está nas mãos do colega Zé Jorge, que está ali na plateia, competente na sua condução. E estou atualmente no Trema Lab, Laboratório de Inovação do TRE do Maranhão. Adoro essa área de inovação e tecnologia. Então, vamos lá. Uso responsável e ético da IA no judiciário. Uso IA quase 90% das coisas que saem dos meus dois gabinetes, como juiz civil e como juiz do TRE, tem alguma coisinha de IA. Vamos conversar sobre isso. Então, fiz meu dever de casa. Isso é o que se espera de uma palestra sobre IA. Explicação sobre IA, histórico da evolução, tecnologia da IA no judiciário, exemplos de uso, benefício, riscos, vieses, dependência tecnológica, falta de transparência, aplicabilidade, vazamento de dados, substituição de juiz por robôs e perspectivas. Não vou falar de nada disso. Vou romper com as expectativas. Por que eu não vou falar? Gente, aqui eu estou correndo esse risco de pregar para convertido, vocês já sabem boa parte disso. Esse é o último painel e esses temas já foram elaborados. Eu estava bem ali, há 15 minutos eu atualizei uma coisa, porque estava alguém falando, eu tirei ou acrescentei. E eu quero entregar uma perspectiva diferente, prática, do uso de quem realmente utiliza no dia a dia para trabalhar com isso. Então, o meu título lá, Polêmicas Exageradas, o título disso aí tem um espantalho. Espantalho é um tipo de falácia argumentativa, chamada falácia do espantalho, que é quando você está discutindo uma coisa séria, você joga um espantalho para distrair, a pessoa gasta tempo atacando o espantalho e a questão principal fica escondida. Então, eu estou considerando aquelas coisas ali em volta, mais ou menos como espantalhos. Viés algoritmo, vazamento de dados, juiz robô e opacidade algorítmica. Vou explicar. Não espero que todos concordem comigo. Por que são espantalhos? Primeiro, devemos tratar as ferramentas de IA como assessor. Eu não chego para o meu assessor e digo aí, pega esse processo, lê inteiro e julga. Eu só vou assinar. Não é assim. Eu leio o processo e digo para o meu assessor, esse processo é procedente, usa aquele modelo que a gente já usou, que parece aquele caso, tal, é procedente, é improcedente, tal. É assim que se trabalha com o assessor. Quem não faz isso e quem lê tudo que o assessor já entrega vai fazer isso com a IA. É uma questão do ser humano, não é da ferramenta. Se você usar as ferramentas de IA como seu assessor, esse problema, vários daqueles problemas viram problemas espantalho. Essa é a minha tese aqui. Então, exemplo, viés algoritmo. O colega, eu dou sempre os créditos, o colega Rodrigo Faria, de Minas Gerais, TJ Minas Gerais, que foi o fundador do iLab. Quem é o pessoal do iLab que está aí, que eu já vi? O pessoal do iLab. Gosto muito do pessoal do iLab. E ele foi o fundador do iLab. E o Rodrigo Faria, eu sempre assisto os cursos dele, eu e os meus, e a gente fica roubando pedacinhos um do outro, e ele fala uma coisa muito interessante. Tu está preocupado com o viés algoritmo? Tu não lê o que o teu assessor escreve, não? Tu assina? É assim que eu estou fechando as aspas. Então é isso. Se o ChatGPT faz uma coisa preconceituosa, eu vou ler aquilo antes de assinar. Então o problema do viés ele fica menor. Por quê? Porque eu estou tratando como assessor. Eu não estou delegando a decisão. Eu estou delegando a redação. Então, a minha tese é essa. Eu decido, eu leio, eu valoro a prova e eu digo, redige assim para mim. Quando eu faço isso, o problema do viés, ele fica muito mitigado. Juiz robô. Quando perguntam para mim várias vezes, Ferdinando, tu tem medo de ser substituído por robô? Minha resposta é única, algumas pessoas já sabem até qual é a resposta aqui na plateia. Robô, eu já sou. Quem eu quero é voltar a ser juiz. Se você já trabalhou em uma vara civil, você sabe o que é decidir
milhares de vezes a mesma coisa num ritmo acelerado, enquanto tem uma coisa séria para você decidir te esperando. Uma guarda te esperando, uma internação te esperando e um monte de busca e apreensão, revisão contratual. Robô, nós já somos. Eu quero é voltar a ser juiz e pensar nas coisas que a gente foi treinado para pensar. Então, eu não tenho problema com isso. Opacidade algorítmica. Opacidade algorítmica também, se você vai ler o que a IA e que você usa como assessor, esse é um problema também, na minha opinião, menor no momento atual que estamos da IA. Se mudarmos, se a IA tiver uma possibilidade de realmente decidir, autorizado por isso, tribunal de IA, o quarto membro, o quinto membro, o desempate vai ser uma IA, alguma coisa assim, aí eu vou me preocupar de novo com opacidade algorítmica, com viés e tudo mais. Cuidado com os duplos padrões. Aí é uma questão. O que é duplo padrão? Tu julgar uma coisa de um jeito e outra coisa que seria parecida você julgar de outro jeito. E aí eu chamo a atenção para esse fato. Bem aqui, ó. Isso é uma decisão minha, vocês não vão conseguir ler. Eu brinquei com ela e coloquei um rodapé. Nesse rodapé está escrito aí. Essa decisão foi feita 95% pela assessoria do magistrado, que se limitou a dar uma indicação do mérito e a revisar alguns aspectos redacionais. Alguém faz isso? Ninguém. É exigido que se faça isso? Não, porque é pressuposto que você vai ler antes de assinar. Mas estão querendo que a gente seja obrigado a fazer isso com o uso de IA, que eu tenho que dizer que foi redigido por IA. Minha tese é, se eu vou usar como assessor para redigir, eu não preciso dizer que tenha feito por IA. Certo? Mas, repito, se mudarmos o atendimento e tivermos um membro virtual em alguma coisa, aí muda completamente. Mas hoje, o uso responsável e ético da IA pressupõe que eu vá ler e que eu vá já entregar para a IA a resposta. Eu só peço para ela redigir. E, gente, redigir dá trabalho. Redigir bem dá bastante trabalho. Ter um assessor ou ter um estagiário, um residente que redija bem é uma bênção. Mas isso nem sempre acontece. Um amigo meu estava dizendo para mim outro dia numa palestra, quem se preocupa muito com a alucinação e que se admira de alucinação por IA é porque nunca teve estagiário ruim. Né? Aí tu vai ver o que é alucinação. Né? Então tem tudo isso, né? Quem já teve aqui plantão criminal, habeas corpus, compara a petição inicial do habeas corpus com as informações que veio. Você vai ver também o que é alucinação. Então, né? Então a gente já vive com isso no dia a dia do judiciário, tá? Então, eu acho que são espantalhos. Essa é a minha tese. Vazamento de dados, e aí por isso que está depois do duplo padrão. Por quê? Todo mundo aqui nos nossos tribunais ou usam Microsoft ou usa Google, né? Então, normalmente, quem ganha licitação é um ou outro. Nunca eu vi ninguém se preocupar onde os dados estão na sincronia da Microsoft e do Google, se estão na Mongólia, se estão, como foi dado o exemplo, se estão em qualquer lugar. Nunca vi ninguém discutir sobre isso. E agora, porque está usando IA, todo mundo está preocupado onde estão os dados, o que eles fizeram e tudo mais. Não estou dizendo que é uma preocupação infundada. Estou dizendo que é um duplo padrão. Quando você salva no Google Docs, você não sabe onde os teus dados estão. Pelo menos no contrato lá do TRE, do TJ do Maranhão, do TRE, eu não vi ninguém se preocupar com isso, nem o pessoal da LGPD. Tá? Por falar nisso, a desembargadora Sônia Amaral, atual presidente da Escola da Magistratura do Maranhão, ela fez um debate com o Felipe e o nosso DPO, o Francisco Reis, um debate exatamente sobre isso. Ela coloca um negócio chamado debates dialéticos, ciclos dialéticos. Ela colocou duas pessoas, uma da proteção de dados e uma pessoa que usa intensamente IA para debater sobre esse assunto. E foi bem interessante a conversa. Porque normalmente você tem as pessoas que são muito defensoras da proteção de dados, elas têm uma visão de um jeito e as pessoas que querem utilizar a ferramenta têm uma visão de outro. E é esse momento que nós estamos, tá? É o momento de encontrar o equilíbrio e as pontes entre essas possibilidades. Então, o que deve ser, já que eu não vou falar daquilo? O que eu vou falar para vocês aqui? Essa pesquisa foi citada várias vezes. 80% das pessoas, resumindo, estão usando o ChatGPT, mais da metade mentem que não estão usando e não vão dizer. Tá? Então, os assessores dos senhores, das senhoras, estão usando. Se eles não estão dizendo, é porque estão mentindo. Eles estão usando. E estão usando sem saber, normalmente, sem fazer a capacitação. Então, é um problema que nós temos que lidar.
Eu estava num congresso, não me lembro qual foi, aliás, lembro qual foi, mas não vou dizer. Uma pessoa de uma corregedoria, que eu também não vou dizer, falou que um magistrado ou magistrada, que costumava dar 30 sentenças por mês, de repente apareceu com 800 sentenças. Isso chamou a atenção, foram ver o que essa pessoa fez. Ela pegou, jogou o PDFão dos processos e mandou o ChatGPT fazer as sentenças. E nem revisou, só jogou. Então, e isso chamou a atenção da corregedoria. Isso é um problema da ferramenta? Não, essa pessoa ela podia ter feito também isso com assessores. Podia ter pegado um monte de assessor, contratado, jogado para eles e decide de qualquer jeito. Tá? Mas existe. Tá? São problemas que existem. Então, uso responsável e ético de IA, e aqui eu passo a fase final da minha intervenção inicial, que é jogar algumas pílulas para debate que eu acho interessantes, e eu fui retirando algumas coisas aqui que já foram faladas anteriormente, deixei coisas que eu entendo como novas. Letramento digital. As pessoas já falaram letramento digital de servidor e magistrado, mas eu estou jogando para um outro aspecto. Quem aqui da plateia é magistrado ou trabalha diretamente com magistrado ou magistrada? Levanta a mão. Boa parte. Falo com vocês. Disputa de produtividade entre magistrados. Eu vou concorrer por promoção com um colega, eu uso IA, ele não usa. É uma disputa desleal, né? Desleal. Eu vou produzir muito mais. Ao mesmo tempo, você tem excelentes magistrados que são avessos à tecnologia. Eles são muito bons. E numa disputa por merecimento, eles podem perder por isso. Isso é um aspecto que deve ser pensado dentro do letramento digital. Servidores, idem. Servidores também. Eu tenho aqui o Rodrigo, o Felipe, a gente e o Zé Jorge, a gente trabalhou um tempo com isso. E quando a gente tentou colocar, teve um debate há um tempo sobre automações que minutavam atos no processo. E uma pergunta é, se uma automação minuta um ato num processo dentro de uma unidade, para quem vai a produtividade disso daí? Vai para um servidor? Se for para o servidor, ele vai ganhar na promoção com o outro. E por aí vai. Então, tem várias situações que você deve pensar em relação a isso. Entender os riscos de IA, muita gente não entende mesmo, e vários desses riscos são reais, você tem que tomar cuidado, principalmente com a questão, se você manda decidir, viés realmente um risco muito sério, se você manda decidir e tudo mais. Entender as limitações. Não é uma coisa mágica, não adianta você botar um PDFão, todos os vídeos e dizer, decide para mim, faz a melhor sentença do mundo. Não vai sair, não vai prestar. Algumas pessoas acham que vai. Entender litígios envolvendo IA. Então, tipos penais novos, ações cíveis de responsabilidade. Então, se você não entende o que é IA ou o que não é, você não consegue julgar. Um exemplo, o desembargador Gonçalo vai lembrar, a gente tem um tipo na legislação eleitoral de propaganda que veda o uso de IA e dá uma punição específica quando é usado manipulação de imagens por IA. E a gente tinha uma situação lá que a pessoa usou um filtro do Instagram. Um filtro do Instagram que usa IA. E outra que a pessoa não usou o filtro do Instagram. Ela foi num Paint da vida e colou uma coisa em cima da outra. Teve essa discussão para saber se aplicava ou não a legislação. Então, para isso, a corte demorou um tempo para decidir, olha, esse caso aqui realmente não foi utilizado IA, foi só uma colagem. Então, não foi aplicado a legislação. Então, você tem que saber para poder julgar. Uso responsável e ético da IA no judiciário. Continuando. Novo papel de analista, assessor e estagiário. O estagiário inicial, nível 1, esse aí, meu amigo, você não precisa mais dele. Não precisa mais. Tá? Então, o IA é um assessor qualificado. Aquele cara do meio da faculdade que não sabe redigir direito, ele já está perdendo muito para um ChatGPT. Muito. Ele vai escrever. E para o Claude, então, que escreve muito bem, está perdendo demais. Eu vi essa expressão que eu achei interessante. IA como assessor do assessor. Fernando, como se o teu assessor ganhasse um assessor. Faz sentido. O meu assessor usa o Claude para redigir, ele revisa, passa para mim, eu reviso e assim, duas instâncias revisórias. Não se deve, esse aqui é um ponto interessante, não se deve exigir explicabilidade e transparência em algoritmos de triagem. Deixei a diferença entre explicabilidade e transparência para o pessoal da TI daí, que deve entender, mas você não deve exigir isso. Por quê? Porque é só triagem. Tu não está julgando nada. Então, se eu tenho um algoritmo, e eu vou explicar, olha, tem esse trade-off bem aí, esses são os tipos de inteligências artificiais possíveis. Ali tem, quanto maior a performance, menor a explicabilidade.
maior performance, menor explicabilidade. Então, se eu tenho um algoritmo que só vai botar a etiquetinha no processo para me dizer que aquele processo é cível, criminal, ou que aplica um IRDR ou que não aplica, para que eu quero isso explicável? Eu quero uma performance boa. Eu não preciso de explicação. Agora, quando tem os casos tipo o Compass, tipo, aí eu preciso de explicação, que foi todo o problema. O outro caso muito famoso, junto com o Compass, é o caso do cartão de crédito da Apple. O cartão de crédito da Apple, que inclusive descontinuaram agora. Tinha 2 médicos cirurgiões, trabalhavam no mesmo hospital, marido e mulher, fizeram o cartão de crédito da Apple e o limite do homem foi 2 vezes o da mulher. Eles ganhavam exatamente a mesma coisa. Então, e aí? Por quê que aconteceu isso? Então, você quer explicabilidade quando há decisão, quando há demissão, quando há essas coisas. Mas, nesse caso de triagem, não tem porquê. Então, a explicabilidade é interessante? É. Transparência de modelo é interessante? É. Mas tem um trade-off que você tem que saber. Estou continuando nessa ideia de jogar pílulas de polêmicas aqui para a gente debater durante o painel. Então, papel do Centro de Inteligência e Laboratório de Inovação. Gente, ferramentas de análise de dados são extremamente interessantes para esses lugares, Centro de Inteligência e Laboratório de Inovação. Muito. Você tem que... O Laboratório de Inovação ele pode pegar, ele pode ser a porta de entrada das demandas do usuário e os centros de inteligência podem pensar no tribunal como um todo e disseminar algumas práticas, analisar tendências e tudo mais. É extremamente interessante. Na minha dissertação do mestrado, eu analisei uma planilha que tinha 197 mil linhas do Excel. Quando eu comecei a redigir a dissertação, eu tive que dividir a planilha em pedacinhos de 40 mil linhas. Já pelo meio, teve um upgrade e ele conseguiu ler todas as linhas da planilha. Tá? E fazendo análise de dados e conversa, aí depois você pega isso aí, você chama um estatístico e diz, ei, tá certo? Porque eu não sei estatística. E aí você conversa com ele, porque se você não fizer isso, você corre risco de estar falando besteira. Evitar a corrida maluca da IA, já foi dito sobre algumas vezes, e evitar exageros no risco da IA, como nas eleições. Nas eleições, gente, todo mundo falava que ia ter um grande problema de uso da IA. Não teve esse grande problema. Teve alguma coisa pontual, mas o grande problema, assim, milhares de pessoas perdendo os mandatos eletivos, não aconteceu. Tá? Uso responsável e ético da IA no judiciário. Então, usar a IA para inclusão e acessibilidade. Muito interessante. 100% das decisões que saem do meu gabinete do TRE tem uma versão em linguagem simples logo depois. Então, sai a decisão e sai uma versão em linguagem simples, com uma IA treinada para isso. Os processos são públicos, ao contrário de alguns colegas que podem trabalhar em processos sigilosos. Os processos são públicos, as sessões são transmitidas ao vivo, não há nenhuma questão de privacidade. Tudo sai com uma versão em linguagem simples. Quem faz isso? Uma IA. Eu teria tempo de fazer isso e bater as metas do CNJ? Não teria tempo. Então, usar IA para inclusão e acessibilidade. Princípios da reserva do humano, Human-Centered AI, Human in the Loop. Tem vários nomes diferentes porque estão sendo construídos. Tem vários centros de pensamento em relação a isso. Em Stanford, em Oxford, em algumas universidades. Cada um tem um gráfico muito bonito mostrando como é que funciona. Isso ainda está sendo construído, mas a ideia é essa. Se eu vou ter uma decisão importante, o ser humano tem que validar aquela decisão. Não pode delegar isso para a IA. O que fazer com as horas ganhas da IA? Esse aí é meu último tópico que eu chamo a atenção para vocês. Então, por exemplo, na Secretaria Única Digital, eu trabalhei com uma situação lá que eu assumi, eu fiz uma mudança administrativa e a gente definiu uma meta. A nossa meta de trabalho é essa aqui. E com essa meta de trabalho a gente conseguiu dar conta da vazão. E o prêmio era folga para os servidores. Tinha uma folga uma sexta-feira, cada um tinha uma folga de sexta-feira por mês, se a gente mantivesse naquele nível de excelência, com processos funcionando bem. Não podia ter nenhum processo parado há mais de 10 dias, que era uma meta ousada, dentro de uma secretaria. A gente conseguiu essa meta, dava uma folga para cada servidor uma sexta-feira. Mas aí vem a pergunta, e se com a IA eu consigo dar conta da demanda inteira em uma semana? E o resto do mês? O que vai fazer com essas horas? Os servidores vão trabalhar menos, eles vão ser realocados, eles vão ser obrigados a trabalhar com coisas que nunca trabalharam. O que a gente vai fazer com isso, com essas horas extras? O que a gente vai fazer quando de repente, vamos supor aqui uma questão apocalíptica aqui, que todo
tudo do judiciário seja julgado em segundo grau e a gente descubra que a gente precisa de metade do juiz e metade dos desembargadores daqui a um tempo. Como a gente vai fazer com isso? O que vai acontecer? Então, existem muitas discussões para ser feitas em relação a isso. Tá? Então, eu agradeço a atenção. Tá? Obrigado. Parabéns, muito didático. Obrigado. Agradecemos muito aqui a palestra do Dr. Ferdinand, que é especialista realmente nessa área de TI e de inteligência artificial, que de modo muito didático nos brindou aí com essa ótima palestra, inclusive nos convida a reflexão, que realmente a inteligência artificial vai nos poupar trabalho como assistente. Achei muito interessante o termo, como um assessor. No Tribunal do Paraná, aqui nós, na gestão anteriores, a vice-presidência é responsável pelos recursos especial e extraordinário e tinha um acúmulo de 30 mil processos. Foi feito um programa pelo Ateliê de Inovação, por aqueles dois moços que estão sentados ali, o Teigão e o Léo Fogaça, que nos deixou, foi para o CNJ. Felizmente, o Teigão fica. E foi criado um programa de inteligência artificial de auxílio aos assessores autorizados pelo CNJ, e dos 30 mil, hoje estamos em dia, porque cada assessor, por dia, analisava um recurso especial ou extraordinário. Atualmente, se analisam 8. Quer dizer, o IA faz um esboço, é conferido pela assessoria e passado pelo crivo do vice-presidente, então publicado. Então, quer dizer, isso é um ganho extraordinário, mas Vossa Excelência nos convocou a uma reflexão muito intensa sobre isso, que tem que ser usado como um assessor, como esse é um ponto primordial, acho que da vossa palestra que captamos aqui, queríamos deixar como recado a todos. É um assistente, não um substituto de um magistrado dos nossos assessores. Eu agradeço muito a doutora Laura pelo que a comentar, então vou passar a palavra aqui à doutora Laura para fazer breves comentários. Gente, não posso não comentar, depois dessa fala apocalíptica. Brincadeira, com todo respeito. Que bom que estamos em um país, em um ambiente democrático, onde as pessoas podem discordar. E eu, sem dúvida, discordei 90% da fala do senhor. E eu fico feliz que o doutor iniciou a fala dizendo que não concordava com nada, e por fim ele disse da importância do letramento digital, da educação e de não colocar dados dentro dos sistemas. E eu queria que, inclusive, trouxe um caso de um juiz que colocava todos os processos dentro do ChatGPT, que é justamente o risco e os viés que havíamos comentado. Tivemos um caso no CNJ, eu não lembro se foi início de 2024, acho que sim, eu não lembro a data especificamente, que o magistrado, na sentença, ele simplesmente copiou o que o ChatGPT trouxe, colou, e aí veio com a frase anterior do ChatGPT, e ele não viu. E aí veio assim, nós indicamos que escreva dessa forma, e ele esqueceu de apagar aquela linha, que era só apertar um botão para copiar, e ele conseguiu errar na cópia. E então eu queria ressaltar, parabenizar, de fato, a inteligência artificial será um assessor, mas o que eu digo é, se o seu assessor trouxer um resumo ou documentos que estejam com uma problemática séria, talvez os senhores nunca saberão. Então, ainda ressalto da educação e para tomar muito cuidado, ainda que eu concorde com algumas falas. Obrigada. Muito obrigado.